Olá, seja bem-vindo. Este é o meu, o seu, nosso Segunda Chamada. Antes de qualquer coisa, já se inscreveu aqui no My News? Bom, se já se inscreveu, ótimo. Convença seus amigos, parentes e colegas a fazer o mesmo. É rápido, indolor e até gostosinho se fizer com jeitinho. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? É só apertar esse botãozinho aí embaixo. Já somos mais de 40 mil e você é parte dessa história. E hoje a gente tá cheio de novidades aqui no canal, né? Como a gente tem um elenco recheado de estrelas, quando os titulares estão contundidos ou suspensos, entra gente muito boa no lugar. Em alguns casos até melhor, viu, Gabriel? E hoje nossos convidados dessa segunda-feira são o premiado jornalista Ascânio Seleme, a nossa querida Cora Rona, que inclusive já esteve aqui no programa fazendo muito sucesso com a participação dela. Do lado de lá, a super Marilis Pereira Jorge, muito bem acompanhada hoje do politicamente incorreto Leandro Narlock. E hoje, o Brasil de agora a amanhã, como a nossa sociedade será retratada pelas gerações futuras. As lentes do politicamente correto devem ser usadas para julgar as obras de arte do passado? Qual é o limite? O inferno astral do PSDB. Essa semana tem julgamento do mensalão original, o de Minas Gerais. Você conhece a Lady Di do mundo árabe? Asma al-Assad, mulher do ditador sírio, abraça idosos, estudantes e soldados enquanto o país está sendo destruído por uma guerra civil que dura 7 anos. E um outro ditador, o de Uganda, quer controlar o que as pessoas colocam na boca. E não estou falando de comida. Sabe quando você atende o telefone e ouve um "boa tarde, com quem estou falando"? Pois é, se não for tentativa de golpe de um presidiário, pode ser coisa pior, uma ligação de telemarketing. Cara, como isso irrita. Nos Estados Unidos, um advogado entrou com uma ação coletiva contra empresas que continuavam ligando para os clientes, mesmo depois que eles tinham se cadastrado numa lista de números bloqueados, ou seja, para não receber mais ligação de telemarketing. O advogado John Barrett venceu a causa. Cada pessoa prejudicada ganhou $1.200. Só que agora ele não consegue avisar os clientes. O pessoal não atende o telefone. Tem gente que já até desligou na cara dele, justamente porque acha que é ligação de telemarketing de novo. Vocês têm alguma história de telemarketing para contar? Olha, não tenho história, mas eu geralmente sou bonzinho, eu tenho pena do operador de telemarketing. Eu sei que isso não é muito politicamente correto, mas eu penso que o cara está trabalhando, ele recebe ligação na cara toda hora, quer dizer, ele enfrenta isso. Ele fala, olha, boa sorte, mas não perde tempo comigo. E geralmente se você fala boa sorte, fala, bom, beleza. Ele se desarma. Né? Na primeira dá para aguentar, mas tem uns que são insistentes. Eu quase perdi meu casamento por causa do telemarketing. Como assim? Eu recebia telefonema de um banco que queria que eu voltasse para ele, porque eu tinha saído, em razão do cartão, que eu estava querendo acompanhar uma outra bandeira. E os caras começaram a me ligar 1, 2, 3 vezes, começavam às 8 da manhã e ia até 8 da noite. Eu, primeiro, fiz como o Leandro fazia, bonzinho, mas depois da 10ª vez eu me emputeci, não dá, não posso. Aí deixou de atender. Mas eu tocava no meu telefone celular, tocava no telefone fixo, que é um outro assunto que vocês devem tratar aqui, telefone fixo é uma loucura, mas enfim. Aí um dia eu fingia que não era comigo, eu deixava a pessoa falando. Aí um dia a pessoa ligou e eu falei, alô? E a pessoa falava, alô, alô? E a pessoa falava, minha mulher do lado escutando, mas como você não está ouvindo? É uma mulher falando contigo, quem é essa mulher? Ai, meu Deus do céu. Eu falei, Denise, é telemarketing. O nome dela era Judite, né? Não era. É telemarketing. Eu tenho, olha... Mas a desculpa é boa, hein? Essa desculpa do telefone, é o cartão que tá me ligando. Eu tenho pena dos operadores de telemarketing, mas uma vez uma me irritou num grau, eu não me lembro mais nem por que foi, mas eu aí escrevi qualquer coisa no Facebook naquele momento de extrema irritação, dizendo, cara, não é possível, eu falando da moça e disse assim, ela tem um emprego de merda, eu dizendo que tinha pena dela, porque o emprego era... As pessoas ficaram indignadas achando que eu estava me referindo à moça. Eu digo, não, este é um emprego de merda. Não, e é mesmo. Pois é, mas olha, isso deu uma tal confusão no Facebook. Depois eu escrevi, passei isso para a coluna, disse, olha, o que me aconteceu essa semana, como é que as pessoas interpretam mal, não sei o quê. Esse é um problema, né, Cora, de interpretação de texto. Não, aí recebi uma chuva de e-mails no jornal onde as pessoas também não entenderam o texto. Então, evidentemente, eu não soube escrever o que eu estava querendo dizer, porque ninguém conseguiu entender nada.
Eu oscilo muito. Às vezes eu tenho paciência, deixo a pessoa dizer tudo o que ela tem para dizer, porque o problema é se você não atende, eles têm uma meta para cumprir Eles vão ficar telefonando. Eles vão ficar telefonando. Então, às vezes eu ouço tudo que a pessoa tem a dizer, eu falo, olha, realmente eu não me interesso por isso. Porque aí eles te tiram daquela lista. Agora, às vezes, você acaba perdendo a paciência. E olha, é um emprego de merda. Tem claro que um é. levantamento da Business Insider que coloca essa profissão em terceiro lugar das mais estressantes. As pessoas ganham muito pouco, são muito mal remuneradas, especialmente aqui no Brasil, e são sempre xingadas. As pessoas não, a maioria das pessoas não tem paciência para atender ligação, então é difícil. Mas sabe o que eu percebi, Antônio? Tem atendente de telemarketing que já está se rebelando. Então, se você começa a ficar um pouco agressivo, antipático, a pessoa começa a responder no mesmo tom. Eu falei, gente, que gente saidinha. Você não pode nem tratar mal o atendente de telemarketing. Você agora pode entrar no site do PROCON do seu estado e cadastrar o seu número para parar de receber. É mesmo? E eu fiz isso, mas não adianta nada. Não adianta. Agora, tem um ótimo livro indiano, se chama A Night at the Call Center, de um cara chamado Chetan Bhagat, que é assim, eu diria que é o Paulo Coelho da Índia, porque os autores sérios odeiam ele, mas ele vende. E eu acho ele muito divertido. E o Night at the Call Center é muito bom, são histórias de gente que trabalha em Não, e deve ter muita história, né? Porque eu acho que as maiores empresas de call center que tem no mundo são na Índia. O livro é muito divertido. Deve ter de tudo, dramas, comédias. E no fim Deus aparece no call center. Paixões. Deus aparece no call center. Mas um amigo meu, ele estava querendo se vingar de um cara que fez uma sacanagem com ele no Facebook e tal. Ele falou, não, falei para minha secretária botar o nome dele no call center, o número dele no call center. Parece que tem um número, alguém que coloca o seu número de celular num call center e você recebe muitas ligações por dia. Uma ótima vingança, né? Essa vingança é perfeita, maligna mesmo. Esse amigo do seu amigo deve ter sido eu, porque eu não paro de receber. Nos últimos 2 dias eu recebi, sei lá, umas 6 ligações de telemarketing. Bom, ontem o Brasil completou 518 aninhos. Parabéns, Brasil! É uma série que já dura 518 temporadas de sucesso variável. Só que, de uns tempos para cá, os roteiristas piraram. Até um tempo atrás, o Brasil parecia um House of Cards, mas agora está mais para Lost mesmo. Leandro Narlock, como é que os historiadores do futuro vão retratar a época que a gente está vivendo agora? Pois é muito tentador com esses historiadores aí perdidos ideologicamente, é muito tentador a gente imaginar que daqui 30, 40 anos vão dizer que o Lula sofreu um golpe, né? Isso vai ser assim a narrativa padrão e vai ser politicamente incorreto você falar, não foi golpe, ele simplesmente foi preso por corrupção e tal. Mas é mais legal imaginar se daqui 2000 anos, por exemplo. Tem um texto do Kili Kolakowski, um filósofo polonês, que ele fica imaginando um congresso de historiadores no ano 3500, falando sobre a época de hoje. E ele fala, bom, daquela época só restaram cinco textos escritos, Ofra, Vida e Obra, Catálogo Telefônico de Nova York. E daí acho que vão olhar assim, bom, acho que tinha o reino dos barbudos, né? A dinastia dos barbudos, e juntando Lula com Dom Pedro II, entendeu? Jesus, talvez. Jesus, será? Os hipsters juntos. Não é? Os seguidores dessa turma toda, né? E, por exemplo, as próprias pirâmides, né? Na época de Jesus, as pirâmides já tinham 2000 anos, já tinha gente que ia visitar as pirâmides, eram coisas que tinham a idade de Roma, né? Hoje em dia. E aí a gente sabe, sei lá, a gente junta personagens que tinham 300, 400 anos de diferença, né? Um não tinha nada a ver com o outro. Então, se vocês quiserem... Na mesma época. Imagina que só sobra para o futuro a revista Caras, a Dieta Secreta de Juliana Paz, né, que vai ser aí uma fonte historiográfica para o futuro, né? Vai ser bem interessante. Mas aí precisa de uma catástrofe mundial para sobrar só isso, né? O vulcão de Ribeirão Preto, né? Não fala que tem um vulcão em Ribeirão Preto, vai... Agora, Leandro, você falou do golpe, né? A gente já vê hoje, alguns livros de história já estão sendo publicados falando do golpe contra Dilma. Falando sério, do que você acha disso, assim, desse tipo de Sim, isso diz muito das editoras e do... Sim. Diz muito sobre o historiador, né? Hoje em dia o historiador ele virou um militante, né? O acadêmico, esses cursos de universidade, por exemplo, sobre o golpe,
Isso ridiculariza a universidade, né? É ridículo as pessoas... a universidade geralmente é um centro de conhecimento, de divergência. E hoje em dia a gente está vendo que eles estão virando um think tank, né? A universidade está virando um think tank de esquerda. E tudo bem, pode ser de esquerda se quiser, mas não tem mais divergência, não tem mais nenhum debate. Então isso está muito pobre. Eu fiquei pensando esses dias sobre o Chile, do Allende. Hoje todo mundo aqui concorda que foi um golpe. Mas será que foi mesmo? Por exemplo, o Allende, o STF mandou tirar porque ele não respeitou regras constitucionais. O Congresso votou pela queda do Allende e eles mandaram o general que o Allende tinha se empossado como general das Forças Armadas, o Pinochet, retirar o Allende. Então, será que foi golpe mesmo? Agora começa a repensar toda a nossa narrativa de golpe anterior, né? E será mesmo que tudo que a gente aprendeu como golpe foi? Claro que é muito difícil a gente achar que não foi. O da ditadura militar brasileira, por exemplo, é claro que foi um golpe, né? Mas, enfim, é legal. Acho que o meu livro, O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, vai muito nessa linha, né? De falar, olha, Não foi bem assim. Não foi bem assim. A gente tem muita militância no meio dessa historiografia. No seu livro, eu lembro de duas passagens que me marcaram bastante. Uma foi acabar com aquele mito dos portugueses, né? Que quando a gente cresce na escola, a gente só ouve que os portugueses foram usurpadores e ladrões e achacadores, e a história não é bem essa. E a outra que eu gosto muito é do carnaval, que quando a gente se liga que os desfiles de carnaval, na verdade, viraram paradas militares com hora para começar, hora para terminar, que é um resquício da ditadura isso, sempre com temas enaltecendo o Brasil, achei bem interessante. Não é? Eu lembro do Darwin, em 1832, se não me engano, que ele veio ele passou por Salvador, pelo Rio e tal, e ele falou que foi difícil manter a dignidade no carnaval de Salvador, porque as pessoas ficavam jogando água, jogando sujeira um no outro. E, de repente, esse carnaval foi disciplinado por uma coisa que você tem que ficar andando em linha reta, recebendo nota, com tempo para passar. Eu sei que muita gente no Rio gosta. E para mim isso é um anti-carnaval. O carioca fica meio bravo com isso. Peraí, mas tão legal a escola de Eu sou samba. carioca e eu concordo plenamente com você. O que você acha, Eu Clara? nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque assim, eu gosto de ir. Acho super bonito. A gente, inclusive, estava esse ano na mesma noite. Vimos. Não nos Estávamos vimos. uma ao lado da outra. Mas havia uma grade entre nós. Exatamente. Havia umas 100 pessoas no metro quadrado, né? Vocês eram quase presas políticas, havia uma grade entre nós. Aí tinha que mandar WhatsApp É um uma pra espetáculo outra. maravilhoso, não tinha pensado por esse Eu também não, mas realmente faz todo sentido, porque é uma coisa muito organizada, as escolas perdem pontos se não obedecerem às regras. por outro lado, se não for assim, não acaba Como é que você A escola vai faz? ficar 3 horas. Não, ninguém... cada escola com de 3.500 participantes ali, como é que você não limita tempo. faz Tem que, aquilo infelizmente, dentro tem de que ser regras? limitado, O que a gente pensa é que o carnaval, na teoria, é uma festa popular e que realmente não deveria ter Virou negócio, né? uma hora para começar, uma hora para terminar, Pois é. mas... A gente já passa o ano todo tentando conseguir nota boa, tentando conseguir 10, né? Agora no carnaval não, no carnaval é hora de tirar nota baixa. Mas a questão você pega o Carnaval de Salvador, que era aberto, não tinha corda, depois foi se profissionalizando, os trios começaram a vender abadá, bota a corda em volta. Mesmo ali, tá tão grande que se você não tiver um mínimo de organização, como é que vira um caos aquilo? Eu acho A que gente o começou- problema a gente começou maior a- disso é o tamanho da coisa, tá? Tá Tudo gigante muito grande. demais. Os em blocos todo daqui, canto. né, Clara? Não tem condição. A gente começou falando de golpe e caiu para carnaval. Pois é. Então a Mas pergunta que eu de vou te golpe fazer, também. Ascani, é a seguinte. O carnaval sofreu um golpe ou esse golpe que a gente está vivendo hoje em dia que é um carnaval? Boa, a pergunta é boa, mas eu vou dar uma resposta que não atenderá a tua pergunta. Eu sou um otimista. Eu acho que o futuro vai olhar para a nossa época, para a nossa geração, como a geração que perdeu, apanhou muito até se dar conta que a coisa estava errada e tentou mudar. O que nós estamos vivendo hoje é uma transformação importantíssima, não só para nós, mas para a nação, para o país como uma nação, como um grupo de cidadãos que quer ver o seu país crescer, prosperar. Eu sou, te disse no começo e repito, um otimista. Acho que o nosso legado não é circunscrito à Operação Lava Jato, não é circunscrito à destituição de um presidente, à prisão de um ex-presidente, mas a tudo que disso aí vir no futuro. Então, eu acho que nós vamos
ter nota 8 ou 9. Não, eu não poderia concordar mais. Por exemplo, no Senado, até anos atrás, o Senado tinha um disque mulher de programa, né? Uma funcionária do Senado que ficava atendendo, ficava agendando mulher de programa para os senadores. Com catálogo. E, de repente, e isso virou um escândalo. Hoje isso seria um escândalo, né? A gente não considera mais normais umas coisas. E é engraçado que, às vezes, a gente projeta o sentimento atual no futuro, né? Por exemplo, na época lá de otimismo, 2009, 2007, a gente falava, nossa, o Brasil vai ser a 4ª maior economia do mundo. Mas não foi nada disso. E hoje a gente está no erro simétrico, a gente está num pessimismo atual e projeta esse pessimismo para o futuro. Eu concordo com vocês dois e vou além. Eu também sou muito otimista, eu acho, na verdade, que o mundo está muito melhor, mas quando você pega temas como racismo, machismo, quando acontece a gente fica sabendo de casos muito graves e pensa, nossa, que mundo é esse que estamos vivendo? O mundo sempre foi desse jeito. Na verdade, agora a gente está discutindo esses, né, vários problemas que sempre tiveram aí. Então, assim, eu sou otimista de pensar que a gente está passando por um momento de refletir, de rever, de apuração do comportamento de todo mundo e que lá na frente a gente vai ver o resultado disso. A gente precisa rever isso e querem rever outras coisas também. Marina, Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça favor, não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Dorival Caymmi compôs Marina em 1946. 72 anos depois, a canção entrou no acervo do site MMPB, Música Machista Popular Brasileira, lançado no começo de abril. O objetivo do site é provocar a reflexão sobre o conteúdo machista dos versos da MPB. A página, que analisa a letra de Marina, termina dizendo: Ei Marina, não tira a maquiagem não, não tira o batom vermelho não. Seu corpo, suas regras. Faz sentido a gente analisar a arte do passado com esse olhar do presente? Qual é o limite para isso? Que chatice tremenda, né? Que coisa mais chata. Eu lembro... A Marilis é que tem um negócio muito bom no Facebook dela a respeito disso. A foto da capa da Marilis. Quero ver você falar isso Não, agora. eu falo como hashtag, hashtag MD. Meu Deus do céu, que gente chata do caralho. Pronto, valência. Mas eu lembro uma história da Raquel de Queiroz, que nos anos 30 ela foi por um tempo ali do Partido Comunista, e daí os caras ficaram sabendo que ela estava escrevendo um livro novo, tinha terminado um livro, e eles falaram, a gente quer dar uma olhada no livro. E eles leram e falaram, olha, o livro está todo errado, porque tem uma prostituta aqui que ela é uma personagem do mal. E ela é uma pessoa sem caráter. E, pô, o proletário tem que ser uma pessoa de caráter. E ela ficou assustada com aquilo, com aquele uso instrumental da arte, né, aquela coisa educativa, e logo saiu do partido rapidinho, né? E parece que hoje em dia isso virou essa arte a serviço da educação. Tem que ter valores feministas. O meu filho, todo desenho animado, a personagem principal é mulher. Legal, não tem nenhum problema, é ótimo, né, que aconteça, mas essa doutrinação, essa camisa de força é uma caretice sem fim. É muito chato. Você sabe aquela famosa a carta das francesas, enfim, que, né, teve aquela repercussão toda? Tinha um trecho da carta que me chamou muito a atenção, que fala justamente disso, que tem escritoras, artistas que participaram, são 100 pessoas, 100 mulheres que assinam aquela carta, e elas dizem, por exemplo, que quando elas mandam o trabalho delas para a editora para a qual elas estão escrevendo, tem editores já querendo mudar o conteúdo porque é machista, porque é racista. Então, assim, você quer, na verdade, escrever o que é uma história bonitinha e deixar de retratar a realidade. Então, assim, você olha para essa música, Dorival Caymmi, que eu já cantei tantas vezes e que é maravilhosa e que eu nunca tinha parado para pensar que existe, de fato, uma coisa ali opressiva. Mas aí é o quê? É um retrato daquela época, é um retrato de como as pessoas se comportavam. Olha, mas eu nem vejo uma coisa opressiva aí, desculpa. Você está namorando o cara prefere que você não use pintura. Mas não é a coisa mais natural do mundo. Se você prefere o teu marido de camisa polo em vez de camisa social, você não põe essa camisa, põe a outra. Não Tira é essa uma regata coisa... agora. Não é uma Eu coisa gostaria de de falar isso. opressão. Regata aqui Deixa eu fazer uma não, mas não provocação tem aqui. jeito. Eu acho que é uma coisa até de carinho. Você quer o outro, sei lá.
Deixa eu fazer uma provocação. Concordo plenamente com o que vocês disseram, acho uma chatice. Imagina se o Woody Allen fosse proibido de filmar 25 anos atrás, quando começou a namorar. A gente teria perdido uma série de filmes maravilhosos que ele fez. Mas, por outro lado, a discussão disso é muito importante. Também Isso que nós acho. temos que levar em consideração. Esse site, eu não cheguei a ver, mas eu acho que ele sugere apreciar a música com uma certa crítica, olhando de fora, assim, pô, é verdade. Meu corpo, minhas regras. A Marina tinha todo o direito de se expressar como ela quisesse. Agora, isso não quer dizer que a música é ruim. Aliás, tem um amigo meu, Ricardo Amaral, jornalista, não o festeiro, que diz música boa é música velha. Eu concordo. Música boa cada vez mais eu gosto das músicas antigas. Mas se você não fizer uma reflexão sobre o que foi feito no passado e absorver aquilo como se tivesse no passado, você está errando também. Acho que é importante ter esse debate. Eu acho que é importante ter essa reflexão. essa Acho que a gente tem que olhar e realmente ver se tem machismo, se não tem. Mas não dá para olhar para aquilo e achar que aquilo, hoje em dia, se você cantar uma música dessa, você está fazendo apologia àquilo que a música canta. Eu acho que Marina, inclusive, é um mau exemplo. Porque no que eu vejo em Marina, é esse pedido do cara que prefere... Eu não vejo esse carinho, porque ele fala que ele fica zangado com ela, ele pode até preferir que ela não se maquie, mas aí você não fica zangado. Por exemplo. Não, essa tá banida. Mas é uma Das música marchinhas linda, de carnaval, várias foram Quer dizer, banidas. Pois é, mas isso não é muito estranho. Eu vou falar por outro lado também, porque o que o Leandro falou lá no início, quando a gente estava debatendo esse tema, é muito importante. Porque além de ter o registro histórico, de você não adianta você querer mudar o que já passou e agora vai mudar a letra do Atirei o Pau no Gato para outra coisa. Eu acho que tinha que deixar do jeito que é, até para a gente ver e fazer essa análise histórica do que era e que não vai mais ser. Eu acho muito melhor do que você adulterar o conteúdo. Imagina, a gente tem quantos nomes de rua de gente que não presta por aí? A gente vai mudar também? Claro, compreendendo o nosso passado, a gente faz um Olha, presente melhor e projeta um exatamente. O futuro Maluf melhor. é um que já podiam mudar lá em São Paulo. Mas aí que tá. Será que é para fazer isso? Será que não vale a pena estar ali sempre para você ver? Olha só. É um registro histórico. Eu acho que a história tem o seu lugar e eu acho que a gente tem que pensar na história. E eu acho que é importante a gente ver, até para a gente ver o quanto que a gente progrediu. Porque senão Sim, claro. você começa a ver um revisionismo histórico. Por exemplo, você pega a Idade Média, você começa a botar as mulheres em grande papel de destaque. Não era verdade. Não, e sem Em alguns casos você até tinha, mas o papel da mulher não era aquele. Então você não vai conseguir reescrever a história nesse Você chegaram a termos. ver o remake do Perdido no Espaço, que está no ar na Netflix agora? Não, ainda não. É completamente diferente, para poder valorizar a mulher, o negro. Mudou completamente. O Dr. Smith é uma mulher. É uma mulher e não... Isso é uma coisa... Troca Eu sou, completamente por exemplo, a gente tá agora... Já tô aflito essa semana que vai estrear Vingadores. Eu sou nerd, eu amo Vingadores, amo super-heróis. E cresci assistindo super-heróis e a editora Marvel, que agora foi até adquirida pela Disney e tal, e chegou uma época agora nos Estados Unidos em que eles resolveram fazer pequenas reformulações nos personagens. Então, o Homem de Ferro virou uma mulher negra, o Hulk era um garoto oriental, o Capitão América virou um cara negro, porque eles começaram a pegar personagens que se apropriaram da identidade dos outros que acabaram ou morrendo ou desaparecendo, e foi um fracasso de vendas Tenho certeza que o espaço também vai ser. porque as pessoas não querem ver isso. E aí, por outro lado, vem o Pantera Negra, que é um herói que sempre foi negro, que não é uma adaptação, não é um super-homem que virou... e arrebentou no cinema. Por quê? Maravilhoso. Porque você pode fazer as coisas sem adulterar ou sem mudar o que já está estabelecido. Mas eu acho natural, por exemplo, que alguns grupos sejam mais radicais, querendo mudar, querendo revisar, querendo mudar a letra da música ou tirar uma parte de um livro e tal. Mas a questão é, isso vai pegar? As pessoas vão aceitar? Dá um exemplo do que aconteceu no Carnaval, né? Um site aí que quis banir proibir, na verdade, não era nem banir, proibir que as pessoas usassem algumas fantasias. De índio, tipo de Estado mulher. Islâmico. Aquilo acabou virando Faz isso uma também. piada. A reação foi maior do que o A reação foi fenômeno. muito maior, virou uma piada. Mesmo as pessoas que não são machistas, que, enfim, né?
querem que a gente viva num mundo mais justo, sem preconceito, olharam para aquilo e falaram, meu, vocês estão de sacanagem. E assim, não deu em nada. Então, assim, acho que as reações vão aparecer, mas o próprio mercado vai acabar regulando isso de uma forma mais sadia. E eu acho também que tem, desculpa, Leandro, te interromper, mas assim, eu acho que tem uma questão que é a hipocrisia da patrulha em cima do emissor. Porque assim, é muito fácil chegar numa música do Dorival Caymmi agora, de uma música de 70 e poucos anos, e falar assim, olha, isso é machismo, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu tenho uma amiga, eu não vou dizer o nome dela aqui, eu tenho uma amiga que ela é feminista radical, ela é super politicamente correta e sei lá o quê, tará. E uma vez a gente estava num lugar e ela viu uma pessoa, uma dessas novas cantoras de funk, e ela, é fulana, vou ter que tirar uma foto com ela. Tirou uma foto, eu não sabia quem era a cantora, poderosa, linda, maravilhosa, sei lá o quê. E eu não conhecia de verdade, e eu fui ver depois, entrar no YouTube para ver que música que ela cantava. E a garota, assim, além dela aparentar que tem, tipo, assim, fisicamente ela tem a aparência de uma menina de 14 anos, os funks dela são assim, eu vou quicar, vou sentar em você até... Eu falei assim, vem cá, tem coisa mais machista e errada do que uma pessoa que aparenta ter 14 anos dizendo que vai sentar e vai rebolar. Mas se é popular, daí pode, né? Mas aí veio de lá, aí tá liberado. Então tem um pouco dessa... Teve uma polêmica em torno de uma das últimas músicas do Chico Buarque, né? Eu achei engraçado porque, ao mesmo tempo que recebeu algumas críticas, teve um lado também que sempre é muito radical, que eu penso, deve ter agiu da seguinte forma. Não, com o o Chico Chico pode, tudo Chico bem. pode. O Chico pode. O Chico pode. Gente, Mas mas isso é... Não, Essa falta das pessoas perceberem o ridículo em que elas embarcam atrapalha reivindicações justas, honestamente. Porque eu acho que quando você exagera na reivindicação, você dá muita munição para o pessoal que é do contra e você desmerece a causa justa pela qual você está lutando. Isso é tão óbvio. Mas as pessoas se perdem no ridículo, elas não reparam nisso. Quer dizer, então, o funk do Zezé das Couves pode, o Caymmi não pode. Gente, eu não consigo imaginar o Caymmi zangado, sabe? Eu conheci o Caymmi. Então, quando eu me aborreci, me zanguei... Tira esse batom! Não é isso, era o Caymmi, caramba, né? Então, você vê o Caymmi Ele tinha com aquela preguiça. cara, exatamente, Eu com saí aquele da rede, jeito não. maravilhoso, carinhoso Que é dele. Mas Como sobre é que essa- eu tiro o sobre essa batom? patrulha- Não essa maquiagem, não. Tá bonita Não, assim. aquela coisa que diz, me aborreci, me zanguei, já nem posso falar. Ô, Estela, você não vai tirar o batom. Mas com relação ao Chico, o Lula também pode, né? Lembra O que ele Lula falou do pode, grelo o duro? Lula pode. E ninguém se Não, incomodou gente, com tem o uma coisa grelo muito duro? pior que ele falou de Pelotas, que era exportadora Exato. Não, de e viado. E é uma coisa que é absolutamente Claro, antes. Eles esquecida, podem, né? né? E entrou a polícia no quarto e ela ficou achando... Que isso, essa Foi história é ele muito que falou engraçada. do aquela- grelo duro, né? Era Que eles iam- é, Mas, enfim, tem uma história que vocês vão adorar sobre isso. Eu gosto muito de karaokê em São Paulo. A gente tem um grupo que a gente vai tomar gin e depois do karaokê. Um dia, eu- Não consigo Me chama um imaginar você dia. no Ah. karaokê. Não, no karaokê depois do gin. daí uma Karaokê só terça-feira... Pô, eu quero muito ir nesse lugar aí. Vamos lá, lá na Vamos Praça ver. Roosevelt, em São Paulo. Mas a gente o karaokê tava meio vazio, alguém foi cantar Ramones, e eu e meus amigos, a gente pensou, pô, estamos nos anos 90, vamos polgar, aquela dança de chute, né, que se faz com Ramones, com heavy metal e tal. De repente a gente estava ali, a gente não estava incomodando ninguém, estava vazio o karaokê, a gente estava ali, nós, 3, 4 pessoas, e tinha um cara olhando meio de fora. Depois ele chegou para mim e falou, escuta, será que você pode dançar de um jeito menos heteronormativo? Ele estava dizendo que eu estava sendo muito macho, eu estava sendo muito hétero ao dançar, entendeu? E aí? Não dá, né? E você conseguiu? E daí eu só falei, daí um amigo meu me tirou na hora, depois eu comecei a discutir, o cara falou, não, tudo bem, eu errei com você, foi mal. Aquela velha Carola que queria proibir cassino e lança-perfume nos anos 60, nos anos 50, hoje ela é um jovem, né? A blasfêmia hoje ela é um valor dos jovens. Né? Ela é muito... Bom, depois dessa A gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso, disso, né? Porque é muita coisa eu também. só estou pensando num curso de dança menos heteronormativo. Como é que seria esse desenvolvido? Bom, de karaokê do Ramones, a gente vai para o Mensalão Mineiro. Tem coisa mais heteronormativa do que isso? Bom, o Mensalão Mineiro antecedeu o Mensalão do PT.
Mas só agora o caso caminha para uma reta final. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide amanhã se aceita o recurso pedido pela defesa do ex-governador e ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo. É mais uma má notícia para o partido. Na semana passada, Aécio Neves foi para o banco dos réus. Azeredo declarou que espera que, aspas, Deus ilumine os desembargadores. Ascânio, a ajuda divina não costuma funcionar muito nesses casos, não. Não costuma, e com certeza não tenho dúvida nenhuma que Azeredo será condenado. Ele fez tudo para fugir da condenação. Ele era deputado, ele estava se valendo do foro privilegiado. Quando chegou a véspera de ir ao julgamento no foro privilegiado, ele renunciou para voltar para a primeira instância. Ele, além de ter desenvolvido a tecnologia que depois resultou no mensalão do PT e em tudo que nós conhecemos, ele inovou também ao fugir do foro privilegiado para recomeçar o processo inteiramente. Então, ele não só é culpado, como ele é mais culpado, porque ele está enrolando a sociedade mineira, ao Brasil, aos mineiros, a todos nós, porque cometeu um crime, claro, deve ser punido exemplarmente por ele, como Lula foi para os crimes que cometeu, como Dilma foi, como com certeza também Aécio será punido logo adiante. Então a Não gente tem pode dizer mocinho que nesse antes jogo. do Lula, o Azeredo já era uma ideia. O criador da ideia, ele é o pai do Marcos Valério, ele que trouxe o Marcos Valério com a tecnologia de ponta na ocasião. Hoje é uma tecnologia vencida, velha. Foi um inovador, um vanguardista, né? inovador. O governador Eduardo Azeredo é acusado de ter desviado 3,5 milhões de reais de empresas públicas para fazer Caixa 2 em 1998. Por que o outro mensalão que apareceu depois foi julgado antes? Por que houve essa inversão? Por que se demorou tanto a sair do papel? Foi exatamente a segunda tecnologia desenvolvida pelo Azeredo que foi renunciar na véspera do julgamento dele. Mas os outros fizeram isso também. Não, mas no caso do mensalão do PT, o Lula não renunciou, e, quer dizer, era uma coisa em outra esfera. E aí foi o Supremo que julgou e deu no que deu. Não, mas a tecnologia do Azeredo foi sensacional. Você está prestes a ser julgado por uma instância, você renuncia para recomeçar tudo de novo na primeira, segunda. Por hora é a segunda, mas pode ser que mudem, né? Aí pode ter terceira e quarta instância. Então, por isso demorou. Lógico que no começo, em Minas Gerais, ele conseguiu abafar com o poder que tinha local e tal, do PSDB, dele próprio. O PT ele costuma dizer que ele só aderiu a um esquema de corrupção que já existia e tal. É um pouco verdade isso, né? É evidente que essa história de dar 10%, 13%, 3% para da empreiteira para o político, isso sempre existiu, né? Claro que o PT aumentou isso, deixou mais sofisticado e tal, mas acho que qualquer grande partido estava no meio disso, né? Então, Eu acho engraçado que eles falam isso como se fosse atenuante, né? Não, mas já estava aí, Todo gente. mundo eu já faz. só- Gente, mas eu acho que a culpa do PT é maior nesse aspecto, porque o PT exatamente se vendeu como alternativa ética aos demais. Quer dizer, tanto se roubava que a plataforma do PT, no primeiro momento, é que eles não roubariam nem deixariam roubar. É. E muita gente votou no PT por causa disso, porque, enfim, entraria um partido honesto, que ia acabar com essa história de empreiteira da 10%. E resolver todos os problemas do Não. Brasil. É. Posso fazer só um parênteses rápido aqui? E o mensalão é um pequeno caso diante do que nós vimos depois. Eu lembro que nós fizemos uma manchete na época que mudou o projeto gráfico do Globo, tem até um quadro que dizia o seguinte, era o balanço do mensalão. O mensalão desviou 100 milhões de reais. O mensalão custou 100 milhões de reais. Isso é meio barusco. Custou 100 milhões de dólares, é um terço de um barusco. Então, não é só que ele Essa é isso, traiu a confiança de quem votou nele. Ele também amplificou Sim. magnificamente os saques. Exatamente. Ele elevou a condição de arte, a corrupção. Exato. Não, e a coisa chegou num patamar de bilhão que quando esses números começaram a aparecer, eu lembro em algumas entrevistas coletivas, os jornalistas perguntavam, é milhão? E o Ministério Público falava, não, é bilhão. Então, realmente... E você sabe o que acontece nessa situação? É que eu acho que o espectador, o leitor, a pessoa comum, perde a noção do que a gente está falando. Quer dizer, milhão, bilhão, para aquela pessoa que tem que pagar a conta de luz de R$300 e não está conseguindo. Você começa a falar nessas cifras, perde a realidade. Você já entra num patamar. Você vê, agora estão dizendo que não,
O Lula, poxa, era só isso, o triplex do triplex. Lula? Era um... Quer Triplexinho. dizer, então, as pessoas não estão percebendo que o problema ali não é o triplex ser luxuoso ou não luxuoso. É porque você não pode roubar, caramba, mas porque a gente entra numas cifras e numa coisa que perde qualquer realidade. Mas a gente intolerância com entra o corrupto no Brasil é evidente. Agora, é muito importante que esse processo chegue como está chegando ou como promete chegar no PSDB. Poxa, Para acabar com... fundamental. É Mas acho que é fundamental. preciso ter cuidado aí com o revanchismo, assim, né? Porque, por exemplo, os petistas mesmos falavam, não, peraí, mas vamos fazer uma análise jurídica para saber se tem provas para condenar o Lula. Essas pessoas agora já querem ver o Aécio na cadeia, tendo provas ou não. Eu entendo, claro, que tudo deve ser julgado, mas também não é só porque um foi que o outro tem que ser, não. O outro tem que ser se tiver provas, se foi de fato Mas no condenado. caso do Aécio tem se tiver provas no meio. abundantes. Né? Eu acho que O Aécio está não falando, vai- o que não vai faltar é a prova. ao telefone. Não tem no Aécio. E o Alckmin já está querendo rifar o Aécio nessa história toda, porque sabe que vai perder muito voto com Eu acho que com com o o que tá Alckmin não acontecendo com tem ele. grandes coisas ainda evidente, né? Aparentemente ele é um cara mais honesto. Tem aquela história do metrô. Mas aí é do segundo escalão, ainda não chegou Não chegou nele ele. tão E evidentemente. acho que a melhor coisa que o Alckmin faz é se descolar o máximo possível desse picareta do Aécio, né? De deixar de lado. E acho que os mineiros mesmo não vão votar. Até se o Alckmin arranjar uma briga com o Aécio, os mineiros votam mais nele do que o contrário. Né? Bom, além desse pessoal todo, se tem alguém com a fama ruim no mundo hoje, é o ditador da Síria, Bashar al-Assad. Ele é acusado de mandar bombardear bairros residenciais, prender e fuzilar opositores e lançar armas químicas contra a população civil. Para tentar limpar a barra dele, ele conta com uma solução bem caseira. Conheçam Asma al-Assad, essa aí, ó. Linda, nascida e criada em Londres, a mulher que trocou um emprego num banco de investimentos em Nova York e um MBA em Harvard para casar com um ditador. Antes da guerra, que já dura quase 8 anos, já são 7 anos e alguma coisa, e já matou por volta de 400 mil pessoas, a imprensa internacional chegou a dizer que ela era a Lady Di árabe, ou a Rosa do Deserto. Se a gente der uma olhada no Instagram dela, aí, ó, é o mundo encantado da primeira-dama. Ela adora interagir com estudantes, visitar idosos, abraçar soldados. Só tem uma coisa que parece que ela não faz de jeito nenhum, que é repetir a roupa. Marilis, ela pode até ter mirado na Lady Di, mas ela caiu mais ali numa Maria Antonieta, com ascendente Luciana Gimenez, não foi, não? Olha, ela contratou uma empresa de PR, de relações públicas, quando ela se tornou mulher do Assad. E trocou uma vida totalmente ocidental. Ela chegou a trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos antes de casar com ele. Teve uma época que ela desapareceu, ninguém sabia dela, achava inclusive que ela tinha saído da Síria, na época que a Síria já estava com essa guerra horrorosa que já matou tanta gente. Ela fez pouquíssimas aparições, é verdade que ela está sempre impecável, mas sempre muito sóbria. E quando vazou, teve aquele episódio do Wikileaks, teve algumas informações sobre ela que acabaram vazando, que ela gastava, inclusive, muito dinheiro em roupa e sapato. Um sapato teria custado mais de $7 mil. Então, ela vem sofrendo muitas críticas. O Instagram dela, realmente, ela parece uma pessoa muito preocupada com o que acontece ali. Nas entrevistas, ela é sempre muito... Ela fala um inglês absolutamente perfeito, né? Porque foi criada, estudou na Inglaterra e morou nos Estados Unidos. Mas é tudo muito calculado, então a gente não sabe exatamente quem é essa mulher. Essa figura, ela é vítima daquele olhar mais crítico do mundo feminista ou não? É difícil saber porque a gente sabe muito pouco sobre ela, né? A imagem que chega dela para o mundo é de uma mulher que apoia o marido em tudo que ele está fazendo. Uhum. Sempre muito preocupada com as coisas que estão acontecendo no país. Ela está sempre em fotos aí, parece que prestando uma atenção à população, mas é uma grande incógnita. Ela é bela, recatada e do lar também, ou ela não é tão do lar assim? Totalmente bela, recatada e do lar. Uma pergunta, porque eu não conheci, não me aprofundei nela, quantos anos eles estão casados? Desde 2000. Quer dizer, é antes da guerra. É antes da guerra. Então pode ter sido amor. Será que não? Eu acho que pode ter sido ele era um amor. ditador, sim, claro, era um ditador. Mas não era um ditador sanguinário como Era meio light. é hoje. Era meio light, era um Era ditador. meio light. E era um cara
inteligente também, muito estudado. Ele é oftalmologista, acho que também estudou em Londres, enfim. Sim, eles se Ele era um conheceram, cara eles se conheceram razoável, na né? universidade. Embora fosse um ditador. Mas se fosse agora, Ele se nem ela... era um ditador, Aí o eu pai que diria que estava era uma no psicopatia dessa mulher. Hã? Era o pai, que né? estava no É. governo. Mas a imagem dela foi toda construída quando ela casou com ele, como eu disse, teve essa empresa por trás dessa imagem, e por isso ela acabou sendo comparada nessa época a Lady Di. Mas ela é mais bonita que a Lady Di, não é? Nossa, como ela é linda. Ela é bonita. Tem os olhos Será muito que ela é mais próximos um bonita do ou outro. será que ela tem uma beleza mais contemporânea? Porque a Lady Di, assim, a gente sempre olha para ela, coitada, com Aquelas aquelas ombreiras. roupinhas, ombreiras e cabelos horrorosos dos anos 80. Acho que talvez seja mais isso. Mas é engraçado que tem um ponto de não retorno, né? Em política, por exemplo, o Maduro na Venezuela, ele não pode mais renunciar porque o cara não sabe se vai ficar vivo, né? Se não estiver no governo. O Assad também, né? Ele não pode falar, ó, perdi a guerra, porque o cara corre risco de vida, ele tem que ir até o fim, né? E a Gleisi, por exemplo, com o Lula, ela não pode mais falar, pô, não quero mais ficar com o Lula. Agora ela tem que ir, tem que embarcar naquela loucura, naquela Gente, e Kim crença Jong-un? toda. Como? Kim Jong-un É. e toda Mas ele aquela... está fazendo uma reflexão. Ele está fazendo uma abertura, nem é uma abertura, uma distensão. E ele fez uma, assim, a passos de pulga, né? A passos de mosquito, passos minúsculos, uma espécie de abertura econômica, porque hoje em dia vai mais gente. na Coreia do Norte. Hoje em dia vai mais gente, a Coreia do Norte. Você tem um pouco mais de comércio, você tem lojinhas, que é uma coisa que você não tinha antigamente. Você tem gente vendendo uns vegetais ali. E tem um encontro prometido agora entre ele e Tem. o Trump. Você tá? imagina, Que hein, realmente que vai encontro acontecer. maravilhoso esse? Estou muito curiosa. O que não falta hoje é político indo para um ponto de não retorno mais. Aspas, você coloca a boca lá e volta com verme. E eles entram no seu estômago. Bom, com esses argumentos, o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de 73 anos, quer proibir o sexo oral no país. Para ele, boca só tem uma função. The mouth is for eating. Okuria. The mouth is for eating, not for sex. O presidente é um ditador e está há 32 anos no poder num país cuja população vive abaixo da linha da pobreza. Mas Yoweri está mais preocupado com a vida sexual das pessoas. Ao falar do assunto num pronunciamento, ele culpou os estrangeiros por banalizar o sexo oral, prática considerada por ele muito errada. Marilis, não é a primeira vez. Pra mim, É que você parece aquela atriz. Aí eu fui. é porque eu escrevo coluna de sexo, né? Exatamente, exatamente. Eu pareço aquela atriz pornô, que falou que eu pareço uma atriz pornô. Todo mundo nos comentários fala que ela Todo parece. mundo não. Todo mundo. Eu até fui ver, mas não achei tão parecida. Bota uma Nem foto, eu, bota não uma achei foto aí, nada. editor. Bota Não achei nada parecido. Você falou da atriz pornô, até me confundi aqui, mas vamos lá. Você nunca Não é a faz primeira isso. vez que ele tenta interferir, né? Na vida sexual das pessoas. Não é a primeira vez. Em 2014, ele aprovou uma lei que previa a prisão perpétua para homossexuais. E Prisão perpétua. Exatamente. E essa lei só foi anulada porque os Estados Unidos acabaram ameaçando com sanções econômicas e ele acabou voltando atrás. Tem um documentário que é bem interessante para quem tiver a curiosidade para ver como essa questão da homossexualidade é uma questão em Uganda, que fala o pior lugar do mundo para ser gay. Um inglês foi para lá, ele é gay também, é um DJ, fez esse documentário, mostrando, inclusive, pessoas dando depoimentos dizendo que se soubessem que alguém é gay, teria vontade de matar essa pessoa. Ele divulgou, o presidente divulgou uma lista de homossexuais no país, essa lista acabou indo parar na imprensa, acho que a gente tem até foto das revistas. Olha aí. Olha lá. Os 200 top homossexuais em Uganda. Nossa. Olha só. Olha aí. Ô, Marilis, você acha que esse expor essas tipo pessoas dessa esse forma. tipo de comportamento de um cara desse, eu sempre tendo a achar que o cara que é muito anti alguma coisa, ele tem uma vontadezinha reprimida ali, não tem não? Não sei se a gente pode falar isso. Às vezes Ou- pode ou ser é só um conservadorismo extremo. O que Eleitoral. você acha? Eu acho um absurdo, né? Claro, a nossa vida já é tão hostil, a gente sabe que a gente vai morrer, a gente carrega nosso cadáver
a vida toda. A gente está num mundo hostil. Sexo oral é uma das poucas vinganças que a gente tem. O cara quer proibir, acho um absurdo Vingança? completo. Vingança em que sentido? Será que eu vou fazer uma Elabora. vingança Contra- agora? contra- Vou cometer uma vingança agora. Contra essa hostilidade do mundo, então você sofre, você quer coisas que você não consegue, você tem que acordar, você tem que trabalhar. E uma compensação, pelo menos, a sexo oral o cara quer tirar, vocês não acham um absurdo? Eu acho. Mas porque, na verdade, ele pensa que não só a homossexualidade e o sexo oral, ele acha que isso é exportação. Eles acham que ele fala acha isso. que vem de fora. Mas sabe que isso aí... Quer dizer, é importação, né, na verdade. Ele está importando isso, é exportação de outros lugares para ele. Ele fala que é uma influência estrangeira influência- no país, uma má tanto a influência homossexualidade estrangeira. quanto Não dá o pra fato das pessoas não dá pra fazerem sexo fazer oral. piada com isso, até dá, mas não é muito certo, mas de qualquer forma, é fácil identificar e impedir relações entre homossexuais num país como esse. Agora, como é que o presidente vai fiscalizar sexo oral? É uma boa pergunta. Essa que é a questão. Proibir tudo bem, mas e aí? Vai ter o Ministério do Sexo Oral para investigar sei lá, esses países é capaz de... Você não dá ideia. Não dá ideia que vão querer fazer aqui, porque vivem criando tanto ministério. E outra incrível. coisa, tem vários estudos que mostram que sexo oral é super saudável, enfim. Mas não dá câncer de garganta, tal? Não tem uma história de um ator americano que falou que ele pegou câncer de garganta por fazer sexo oral? Ah, Que mas nada, vai ele era saber em fumante. quem ele estava fazendo sexo oral também, Eu né? não sabia, faz bem para a saúde o sexo oral? Tem algumas pesquisas que falam que faz bem, dizem que Gente, você... só pode fazer bem, pelo amor de Deus. Eu acho que qualquer coisa que envolve, a maioria das Faz coisas bem que para envolve o sexo... espírito, né? Evidente. É, tá Gente. certo. Não, você Essa produz ali obsessão das serotonina, pessoas, enfim, uma série de hormônios ali de satisfação, de alegria, de bem-estar. Então, não tem como não fazer... Bom, eu não sei se faz algum mal, mas eu vou correr esse risco. Estou disposto a correr esse risco. O final do Big Brother Brasil, quem diria, foi usado para capitalizar na política. A página oficial do presidente Lula no Twitter postou uma foto dele com a vencedora Gleice e a seguinte frase: "Quando é no voto, a gente ganha sempre". A Dilma também aproveitou e postou uma foto antiga no Instagram dela, dizendo que a vencedora é militante do PT. O que vocês acham desse tipo de... Porque para mim é engraçado ver, numa semana, o Lula num palanque falando que a Globo mente, que a Globo isso, que a Globo aquilo, e agora está do lado da vencedora do Big Brother. É oportunismo. É só oportunismo? É oportunismo, inclusive, porque assim, aparentemente ela é filiada ao PT, tem fotos dela, tanto com... Eu acompanhei o Big Brother por razões Lamento profissionais. profundamente Eu me por você. diverti muito, eu acho que foi a maior audiência desde 2010, as pessoas tinham perfis interessantes, tinha um refugiado sírio entre os participantes que acabou ficando A prova em que a segundo gente vive lugar. numa bolha é essa. Eu não soube do Big Brother. O Big Brother Eu passou também. por mim assim. Pois é. Eu não sei o nome de um participante, Eu eu soube não vi porque eu nada. acompanho ela no Estou muito Facebook, feliz eu assim. sabia. E o que aconteceu virou, tem muita gente aí ganhando politicamente com essa história, mas a verdade é que muita gente, tenho certeza absoluta, que votou nessa garota Gleice que né, foi campeã, hoje deve estar pensando que não deveria ter votado, porque ninguém votou nela porque ela como fala? Me fugiu a palavra. Petista. Porque ela é petista. Ninguém votou nela por causa disso. Votou nela pelo desempenho que ela tinha lá, pela história de vida. É uma menina que tem uma história muito difícil. A mãe empregada doméstica teve câncer, ela foi trabalhar aos 12 anos. E tanto que eu falo que, assim, que esse ano teve uma coisa engraçada, porque parece que as pessoas que chegaram na final, essas duas, né, tanto o refugiado quanto ela, tinham tragédias pessoais muito grandes. Eu falei, na próxima vez, deviam colocar só pessoas com histórias de superação e decidir qual é a tragédia mais Pegaram tragédia. o cara do casting do Luciano Huck para fazer os participantes do Big Pois Brother. é. Foi isso. Mas o mais irônico disso tudo é que a Globo golpista que tirou a menina da miséria, né? Transformou ela numa milionária. Mas isso o aí. poder de narrativa do PT é impressionante, né? É. Como eles conseguem... Aquele episódio da prisão do Lula, o Lula devia ser um roteirista de série, porque ele foi para o Sindicato dos Metalúrgicos, o lugar onde tudo começou. Ele sabe mexer muito bem com o significado, né? O cara Mas ele produziu foi uma extremamente imagem, habilidoso ali. habilidoso demais. Mas a imagem que ficou no final não é ele sendo carregado no ombro, é ele descendo do helicóptero ali. Aquela é a Exatamente. imagem Acompanhado que não pelos... foi produzida pelo PT, né?
Mas eles são excelentes. Eu acho que Ele eu tiro foi o muito chapéu, eles são habilidoso. muito Ele foi inteligentes muito no habilidoso. marketing político. Não é difícil combatê-los e vencer. Ele foi muito habilidoso, mas eu tenho pena quando você olha as pessoas que o cercam nesse momento, é gente que eu, pelo menos, considero muito mal preparada, como a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann. Boulos ficaram dizendo que não era para ele se entregar. E o Eduardo, Aloprados, né, do PT. o Zé Eduardo Cardoso teve que é um desafeto ali do Lula, eles não se dão muito bem, ele acabou tendo que interferir e dizer, olha só, você tem que se entregar, porque se você não se entregar, Moro pode decretar prisão preventiva por conta dos outros processos que ele está sofrendo. Mas Ele não tem olha, habeas corpus. Então, Mas a coisa mais surreal que eu vi foi a Gleisi no palanque falando com as pessoas para deixar ele sair. Eu digo, gente, Aquilo foi marketing também. Foi marketing. não, mas aquilo As pessoas ali, fizeram aquela barreira mas para que era ele não sair. surreal. Era surreal, o cara ser prisioneiro da própria militância. Mas não, a ali coisa acho mais que é surreal tudo foi Quer aquele dizer, vídeo que ela gravou como se para fosse uma decisão coletiva, Al né? Jazeera. Hein, Cora? Aquilo foi. Esse episódio Gente. todo é maravilhoso, né? É isso que eu falo, que ele está muito mal assessorado. Mas o pessoal está confundindo Al Jazeera com a Com Al-Qaeda. Al-Qaeda, Então é. podemos dizer logo, falar das almofadas, que são essas coisas terríveis, dos albergues, né? Nós estamos cheios de instituições. Árabes, né? Bom, agora de repente o Lula pode pedir para Gleice, né? Gleice? Qual das Gleice? Gleice. É uma Gleice. confusão. Pode pedir para Gleice, que não é a Hoffmann, dicas sobre confinamento, né? Que ele agora tá lá, o Moro chamou Lula, vem aqui para dentro. Bom, com essa a gente fica por aqui. Esse foi o Segunda Chamada, com a participação especial dos nossos convidados, Cora Ronay, Ascânio Seleme, Leandro Narlock. Muito obrigado pela presença de vocês. Marilise, sempre incrível aqui comigo. Semana que vem a gente volta. Quinta tem o Economia Genial com a nossa querida Mara Luque. O É Pessoal com a Thaís Herédia na sexta-feira. Inscreva-se aqui, deixe sugestão, crítica. E agora a gente tem podcasts. Você pediu, você agora pode ouvir o programa também. Nas nossas redes sociais a gente vai divulgar, vai ter link aqui embaixo. Tavi se vira para divulgar para esse pessoal aí como você pode ouvir agora o Segunda Chamada enquanto você estiver fazendo coisas como malhar na academia, cantar bêbado num karaokê ou Aquilo que o presidente de Uganda proíbe, né? sexo oral. Sexo oral ouvindo Já Segunda pensou? Chamada Que pode ser trilha bem sonora interessante. boa. Pode ser bem interessante. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem. E agora a gente fica naquela, fingindo que tá conversando, sabe, pra passar o negócio. Vocês viram a foto que tá rolando, assim, a reunião do PT depois do pronunciamento da Gleisi na Al Jazeera. É muito Elas são bom. todas de Eu acho burca. Curta, preta. Jandira Fegali. Jandira Fegali. Gleisi Hoffmann, toda de Mas burca. é- Mas foi a outra desnecessário, senadora também né? foi idiota. Mas olha aqui. Ana Amélia. Em soberania.